Muito boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui connosco, por estarem aqui num concerto que visa comemorar o 49º aniversário do 25 de Abril. Caro Presidente da Associação José Afonso, é um prazer e uma honra tê-lo aqui connosco e poder, digamos, de alguma forma partilhar este espaço e este momento que julgamos ser de uma grande qualidade e de uma grande dignidade para comemorar o 25 de Abril. Caro Francisco Fanhais, é um prazer e uma honra tê-lo aqui connosco e, portanto, pedi-lhe que nos pudesse dirigir algumas palavras. Muito obrigado. Muito boa noite a todos e a todas. Convidado pelo meu amigo Carlos Alberto Muniz a estar aqui presente hoje. Não estava à espera de dizer duas palavrinhas, mas não me furto a fazê-lo. Enfim, porque também, na qualidade de Presidente da Direção da Associação José Afonso, não é isso que me traz aqui hoje, é efetivamente, como disse e repito, o convite que me foi dirigido. Não posso deixar de me congratular imenso por esta iniciativa que a Junta de Freguesia teve e, sobretudo, porque também vou, de certeza, assistir a um espetáculo de música do Zeca com uma versão diferente, com uma linguagem diferente daquela que eu estou habituado e a que, se calhar, muitos de nós estamos habituados, que é uma versão mais erudita da música do Zeca. Estamos habituados a cantá-la e a interpretá-la através de bandas sonoras, através de mais variados géneros, de bandas folclóricas, de grupos folclóricos, de bandas, por exemplo, da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, tem um espetáculo magnífico com músicas do Zeca, e hoje é uma linguagem diferente, que só vem enriquecer e que só vem valorizar ainda mais aquilo que é a música do Zeca. Eu atrever-me a dizer que, ao fazê-lo, está-se a prolongar a memória do Zeca, aquele homem que pôs toda a sua arte, toda a sua vida ao serviço da libertação do nosso povo, ao serviço da cidadania. Foi um homem que não se furtou nunca a isso. E ocorre-me, se me é permitido, referir um episódio que eu testemunhei aqui há alguns anos. O Zeca ainda era vivo, isto foi em 1986, salvo erro, em Viana do Castelo. O Zeca tinha sido homenageado na véspera no espetáculo, não pôde lá estar. No dia a seguir eu vinha apanhar o comboio de Viana do Castelo para Lisboa, eram talvez 8 da manhã, e aproximou-se de mim um rapaz desleixado no vestir, e eu disse para comigo: tu vens-me cravar de certeza. Não me vinha cravar, ou melhor, vinha-me cravar, mas para uma coisa bem melhor do que eu imaginava. Aproximou-se e perguntou-me e disse-me: tu estiveste ontem no espetáculo do Zeca, não tiveste? Eu disse: estive. Eu também lá estive. Olha, tu és amigo do Zeca, não és? Eu disse: sou amigo do Zeca. Importas-te de levar um recado ao Zeca? Para quem está à espera de ser cravado, imaginem a surpresa. E ele disse: não me importa nada de levar o recado ao Zeca. Então, olha, o recado que eu quero que tu leves ao Zeca é este. Dás-lhe um abraço, um bocado ao rapaz, e o recado é este. Diz ao Zeca que ele não morre no coração da malta nova. Foram estas rigorosamente as palavras que eu nunca mais vou esquecer na vida. E hoje, ao estar aqui assim, neste espetáculo com música do Zeca, é a realização dessa profecia. O Zeca não morre no coração da malta nova. E o Zeca será cada vez mais lembrado quanto mais nova for a linguagem com que as músicas dele nos são transmitidas. Era só isso que eu vos queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Francisco Fanhais. Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, senhores administradores da Fibeira, senhores membros do Executivo, caros dirigentes associativos que aceitaram o nosso convite, responsáveis das escolas, da nossa freguesia, de todas as entidades da nossa freguesia, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco.
Nós estamos a comemorar os 49 anos do 25 de Abril com um conjunto de ações e de atividades que tentam envolver ao máximo as diferentes entidades e as diferentes forças vivas da nossa freguesia. Mas este, para além de ser o concerto de comemoração do 49º aniversário, é também, e isto é um compromisso, o primeiro evento das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que vão acontecer todo o ano até 25 de Abril de 2024 e que pretendemos que sejam umas comemorações dignas do evento maior da nossa vida coletiva do século XX. Eu, quando estava a tentar pensar o que é que vos podia dizer de uma forma breve, para não repetir coisas que vão sendo sucessivamente ditas ao longo dos anos, decidi não dizer essas palavras e dar-vos 2 testemunhos que talvez possam querer dizer alguma coisa. O primeiro testemunho é o testemunho de um jovem de Loures, que em 1973 vai entrar para o curso de Engenharia Civil e tem um primeiro choque. O técnico está fechado. A polícia e o regime tinham fechado o técnico. Havia uma possibilidade, que era de entrar na Faculdade de Ciências da Universidade Técnica de Lisboa. E o jovem entrou. E a partir de setembro, outubro de 1973, com o início das aulas, esse jovem foi confrontado com a obrigatoriedade de se identificar nos portões da Faculdade de Ciências todos os dias aos polícias que lá estavam a controlar quem entrava. E isso foi dando e reforçando progressivamente uma consciência que já havia, mas que estava ainda um pouco latente. E foi reforçada com questões que têm a ver com a repressão que aconteceram na escola também nesse período. Depois, no fim de março de 1974, esse jovem teve a oportunidade de ir ao Coliseu dos Recreios a um evento promovido pela Casa da Imprensa, que era uma entrega de prémios. E nesse dia, com um forte aparato policial e uma tentativa de pressão sobre as pessoas, de repente as luzes apagam-se e começam cerca de 4, 5 mil pessoas, não sou capaz de precisar, a cantar a Grande La Vila Morena. Esse jovem saiu de lá e diz: isto não pode ser, isto vai mudar. E isso aconteceu. E, portanto, este, digamos, era o primeiro testemunho que eu gostava de vos dar, porque é um testemunho verdadeiro. O segundo testemunho tem a ver com o dia de hoje. Hoje, alguém que nos é muito querido, alguém que trabalha connosco e que está grávida, que é uma mulher, rebentaram-lhe as águas e foi para o Hospital de Beatriz Ângelo. E foi remetida para o Hospital de Santa Maria. E perante isto, 49 anos depois, eu penso que é preciso ter a consciência que nada está definitivamente adquirido, nada está definitivamente conquistado. Há um trovador de Abril, um dos trovadores de Abril, que diz a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Não há liberdade a sério. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. É preciso continuar a fazer Abril todos os dias. 25 de Abril, sempre.
Primeiro que tudo, parabéns pela excelente noite, pelo excelente espetáculo desta noite. Pedia que de forma sucinta apresentassem o projeto que é constituído pelo trio Rumos Ensemble, que é a Ana Vitorino de Almeida, o Luís Gomes e o João Vasco, ao qual acrescentaram o talento do Carlos Alberto Muniz numa combinação absolutamente vencedora, que chamaram Tocando José Afonso, na linha da proposta inicial do trio que se chamava Tocando Portugal. Tocando Portugal, eu participei muito pequeno, muito pouco. Foi só quando chegou à zona dos Açores em que eu disse um texto para ilustrar. O Tocando José Afonso, estou há 2 anos cheio de prazer a assistir a ensaios, a evoluções dos arranjos, e depois como tanto a Ana, como o João, como o Luís são músicos de primeira água, e não basta ser professores de conservatório ou saber ler música. Isso muita gente aprende a ler música e a solfejar, outros aprendem a escrever segundo os cânones da harmonia, mas depois outros dão um salto. E este efeito que é dado aqui nestes arranjos das músicas de José Afonso já implica saber muito e ter muito bom gosto. Bom, depois daquilo que disse o Carlos, o que é que nós vamos dizer? Mas na realidade, portanto, como eu disse aqui no espetáculo no final, o grande responsável por este projeto de Tocando José Afonso é o Carlos, porque há uns anos atrás convidou-nos para participar num concerto, também numa homenagem, não é? E disse-nos, podiam fazer uns arranjos com umas canções de Zeca Afonso. Esse desafio foi aceito e nós na altura fizemos apenas 3 temas do Zeca Afonso. Mas ficou lá o bichinho, porque realmente foi um prazer, uma descoberta também, porque José Afonso é um compositor muito rico e realmente criou esta nossa vontade, especialmente aos nossos 2 compositores, criou esta vontade de fazer mais qualquer coisa. E depois o projeto foi nascendo. Claro que o Carlos, que já tinha contribuído no Tocando Portugal, foi uma peça essencial, não é? Alguém que esteve com o Zeca há tantos anos, deu uma enorme riqueza e uma enorme projeção, quer dizer, acho que nós costumamos dizer que isto não é 50-50 porque não é justo, porque o Carlos não só lançou a ideia, como contribui de forma absolutamente essencial para aquilo que este projeto é. O Rumos tem uma identidade, mas o Carlos acabou por fundir-se de uma forma perfeita. Nós trabalhamos tempo em equipa, mas neste caso, obviamente, foi um enorme prazer e é um enorme prazer ter neste projeto o Carlos. Uma das missões do vosso projeto é levar Portugal ao mundo. Curiosamente, o 25 de Abril trouxe o mundo a muitos portugueses que não tinham acesso ao mesmo. Isto como ponto de partida para vos perguntar se esta proposta, este espetáculo, faz mais sentido nesta data, ou seja, o lado emotivo acrescenta valor ao conceito? Eu posso falar, mas... Depende de que data é que se refere, porque... mas é que este projeto já está há 2 anos a ser construído. E já em maio surgiu uma canção, em fevereiro outra, em janeiro. Portanto, é uma prova de que a obra de José Afonso é intemporal. Eu notei aqui várias pessoas que estavam a ouvir as canções e porque já sabem as letras das canções, deixaram-se levar pela emoção dos arranjos. E isso aí o mérito, volto a dizer, é do Rumos Ensemble, que transformou as melodias do José Afonso em obras de música erudita. Mas vocês consomem ao palco o facto de terem este enquadramento agora, as comemorações do 25 de Abril, e José Afonso é um dos símbolos também do pós-25 de Abril. Acham que tem uma componente emotiva que acresce à condição artística? E acham que isso pode ser importante, pode ser um input importante ou não? É obviamente um contributo, não podemos deixar de ser influenciados por aquilo que é o meio exterior, ou melhor, a realidade daquilo que se passa no nosso tempo. Mas este é um projeto que maturou durante 5 anos. E, portanto, nós já íamos tocar José Afonso, nem sequer estávamos a pensar nem nas comemorações do 25 de Abril, nesta data tão especial, não é? Que vai acontecer agora nos próximos anos. E o que demonstra aquilo que o Carlos dizia, quer dizer, é um bocadinho intemporal, mas o Tocando Portugal, nós pegámos nas melodias portuguesas, usámo-las numa faceta muito mais, vamos lhe chamar assim, clássica, mas
Isto é algo que já se foi feito em muitos outros países, ou seja, grandes compositores, não estou a dizer que nós somos os grandes compositores, neste caso eu posso dizer porque eu não componho, quem compõe são eles, para mim são grandes compositores, mas os grandes compositores de qualquer país usam também muito as músicas tradicionais e as músicas do seu país. A única coisa que nós fizemos neste projeto foi, com a ajuda do Carlos, focarmos na música de José Afonso, mas isto continua a ser tocando Portugal, porque José Afonso e a sua música e a sua tradição, tudo aquilo que é um contexto da música, não só de José Afonso, mas também de outros autores, continua a ser tocando Portugal. Nós, ao tocar Portugal, tocamos de várias formas. Tocamos na parte emotiva, tocamos fisicamente, tocamos musicalmente, mas, sobretudo, há um contexto muito forte de identificação com aquilo que é o nosso país. Quando nós dizemos levar Portugal ao mundo, Tocando Portugal foi um projeto que neste momento já correu mais de 19 países, mais de 60, perto de 60 concertos, muito poucos em Portugal, curiosamente. E José Afonso, penso que tem todas as condições, não só para ser tocado muito em Portugal, especialmente nesta data, e aí sim acho que tem um contexto muito especial, mas também fora de Portugal. E é um dos nossos projetos e é uma das coisas que vai acontecer de certeza absoluta. No vosso entendimento, quem foi José Afonso? Qual a sua verdadeira dimensão e, numa perspectiva mais pessoal, qual a importância que ele tem no vosso layout artístico, digamos assim? A importância de José Afonso? Sim. Eu costumo dizer que é o pai de nós todos neste género de música, porque todos nós que fazemos canções pela liberdade e pela justiça temos uma ou outra mais bem conseguida. O José Afonso, nós ouvimos dezenas delas. Ainda hoje, quando isto acabou e vinha por aqui acima e houve um senhor que disse: faltou, não sei, a formiga no carreiro, e o outro: não cantaram aquela, por vontade das pessoas ainda lá estávamos. Isto denota a grandeza de José Afonso. Só para deixar os pontos nos is e não acalentar muito estes elogios que vocês têm estado a fazer, eu aceito a consideração que tiveram pela minha participação, mas o mérito é deles. Eu só tive um mérito que muitos cantores da nossa praça que eu conheço não tiveram cuidado de perguntar a quem soubesse as melodias estarem certas, exatamente iguais às que o Zeca Afonso cantou. Eu, como toquei com o Zé Afonso e sei as melodias todas de cor, aí eles, com a humildade dos grandes compositores, perguntavam sempre: Carlos, aqui é meio tom ou é um tom? Chegou-me a telefonar, é tirará, tirará, coisas deste. Isto parece que não tem importância, mas isto é que faz a diferença. Eu não digo os nomes que vocês estão a pensar que eu iria dizer de alguns que cantam as melodias com quartos de tom ao lado dos meios tons fora de tempo. Portanto, a verdade é que existe um envolvimento pessoal especial em relação ao Zeca Afonso, porque os primeiros acordes que eu toquei foram precisamente a grândola, não é? Eu julgo que tinha pai uns 8 anos, digamos, meu pai ensinava-me a tocar viola e, portanto, existe aqui, não é, digamos, um significado especial. E depois o Zeca, não é? Quer dizer, acho que o jogo está presente, não é? Quer dizer, eu desde os meus 8 anos, eu tenho 23 agora, não é? Isto foi a minha vida toda. Faz parte do ADN artístico, digamos assim. Faz parte, sim. Quero que já agora, antes, com todo o gosto. Que quando o processo de criação iniciou, foi uma agradável surpresa, portanto, todo este começo e descobrir a obra de uma forma mais profunda, porque, pelo menos da minha parte, a minha experiência diz-me que acabou por ser bastante mais fácil, salvo seja a escrita, porque deparei-me com melodias e obras musicais muitíssimo bem escritas, tanto a parte melódica como a parte harmónica e rítmica, exatamente, e portanto isso facilitou no sentido, estava tão bem, que de facto não havia obstáculos. E portanto foi uma experiência absolutamente enriquecedora poder conhecer mais profundamente, não apenas cantarolar, não apenas assobiar, mas de facto conhecer profundamente a obra de José Afonso, que é efetivamente fantástica. Deixa-me dizer uma coisa, por favor. Quem quiser este espetáculo pode contactar para onde? Rumos Ensemble, @ qualquer coisa? Rumos Ensemble. Já reparei que estão aí a tomar nota. Rumos Ensemble,
gmail.com. Não percebi bem. rumosensemble@gmail.com. Pronto, agora Fica também, acumula agora com chefe de vendas, diretor de vendas e acumula agora mais um cargo. É que há outro tipo de espetáculos que entram com uma facilidade incrível nos programas da manhã, da tarde e da noite, mas nós não nos despimos, vamos assim. Teremos todo o gosto em colaborar na promoção. Eu queria perguntar-vos também, se tivessem que escolher um tema do José Afonso para ilustrar o 25 de Abril, em qual recairia a vossa opção? Se tivéssemos que escolher um tema para ilustrar do no 25 de Abril, ou sim. um dos Zeca, nossos do temas Zeca, já do Zeca, arranjados, do do Zeca, eu escolheria a grândula. Sim, sim. A grândula é a mais simbólica, não é? Digamos, até, enfim, pela função que teve, não é? Digamos, quando foi a Revolução em si, quando foi o dia, acho que foi, mas não é a minha preferida, mas em termos simbólicos eu escolheria a grândula, não sei se vocês... Comungam da mesma perspectiva? O homem terá que ser sempre mais que a sua obra. Aproveitando o conhecimento e a complexidade vivenciada pelo Carlos Alberto Muniz, em que outros aspectos sentiam de forma indelével a grandeza do José Afonso? Eu acho que a obra, na verdade, isto é relativo, especialmente se falarmos do Zeca Afonso, mas eu acho que a obra dele é a sua grande pegada, não é? Digamos, e vai sobreviver, porque na verdade, se nós pensarmos daqui a 100 anos, não é? Ninguém vai saber quem é o Zeca Afonso, mas vão cantar as melodias dele, estou certo. Vão passando os filhos da madrugada, de geração em geração, com a responsabilidade de o fazer. E depois, porque ainda há algumas memórias, não pensar no Zé Afonso, que escrevia Os Vampiros e outras canções, A Morte Saiu à Rua, canções muito densas e de contestação e revolução, não pensar que o Zeca era sempre aquilo era obra dele, ia passar à escrita e à música o que ele achava que devia ser exposto. Porque depois, as viagens de avião, aqui com o Fanhais, quando fomos para a Holanda, em Amsterdão, fomos visitar o Museu da Cera, e o José Afonso só queria tirar fotografias ao Fanhais ao pé da imagem do Papa e ao pé dos presidentes da República. Era assim, o Zeca, agora não me lembro de mais histórias, mas tinha sempre uma história divertida para cantar, para contar. Não me lembro de mais, mas era uma pessoa de uma grande facilidade de convívio. Antes de irmos tocar para a Fête d'Humanité, em Paris, íamos ensaiar para a Fuseta, durante uma semana. Durante a semana chegava-se às 10 horas, agora vamos todos para a praia fazer exercício físico, não podemos fazer música sem estar fisicamente bem preparados. Depois à tarde comíamos qualquer coisa, estávamos na Sorna, à noite vamos ensaiar, vamos primeiro vamos ver um filme de Kung Fu, dá ali um filme de Kung Fu maravilhoso. O Zeca era a pessoa mais normal que há. Normal sim, banal não. Depois, quando fazia. Uma outra pergunta que eu tinha aqui para vos colocar era que o Zeca Afonso não teria a mesma projeção sem o 25 de Abril e queria saber, na vossa opinião, se o 25 de Abril perderia muito do seu brilho sem o José Afonso. Eu já tenho duas perguntas diferentes. À primeira, eu respondo que não é? Digamos, mesmo sem o 25 de Abril, o Zeca teria, não é? Digamos, a obra que tem. Depois o meu raciocínio é que o Zeca Afonso não teria a mesma projeção sem o 25 de Abril. E queria perceber se, no vosso entendimento, o 25 de Abril perderia também muito do brilho sem a existência do José Afonso. Pois, depois, existe uma interligação, não é? Digamos, mas estamos a falar em distopias, na verdade, não é? Quer dizer, se não fosse o Zeca, se escolhessem o Fausto ou se escolhessem o, não é? Se escolhessem o Zé Mário, é interessante ao mesmo tempo, não é? Digamos, porque se calhar a esta altura estamos a fazer um tocante de José Mário e não um tocante de José Afonso, portanto, pronto, sim, isso dá com certeza. Mas eu vou refletir um bocadinho a sua pergunta porque não é de resposta fácil, de facto. E é interessante.
Eu para terminar, vou só deixar aqui um último desafio mesmo para terminar, agradecendo a vossa presença e o esforço que é após um espetáculo, e as horas estão adiantadas. A caminho dos 50 anos de Abril e fazendo um exercício de memória, algumas coisas que acontecem hoje, vocês nunca arriscariam ser possível mesmo nos vossos piores pesadelos? Eu nasci em 70, portanto o 25 de Abril eu era muito jovem quando ocorreu, não é? Não tenho aquela imagem, tenho a imagem de repente toda a minha família sair em festa, sair para a rua e desaparecerem todos de casa, eu ficar só com a pessoa que estava mais perto, ou então até depois acabei por sair também, ir junto, quando se percebeu que era seguro, não é? Lá em casa, acabei por ir também. Mas durante toda a minha infância e toda a minha juventude, e até durante o meu processo de crescimento, eu pensei que havia uma coisa que eu não voltaria a ver. Eu fui alguém que foi muito interessado pelo estudo, na altura, quando era jovem, sobre aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E eu nunca pensei assistir àquilo que estou a assistir neste momento, que é uma guerra convencional, ou seja, uma guerra onde se mata da mesma forma como acontecia na Segunda Guerra Mundial. Eu pensei que, pelo menos na Europa e nos países daquilo que a gente considera evoluídos, civilizados, ou chamemos daquilo que quiser, não quero usar nenhuma expressão depreciativa para ninguém, mas no fundo, aqui tão perto e de uma forma tão, peço desculpa a expressão, mas é mesmo assim tão estúpida, eu pensei que fosse uma coisa onde a humanidade, e isto não tem só a ver com o 25 de Abril, mas também tem a ver com o 25 de Abril, porque, quer dizer, é natural que haja uma guerra colonial num regime como aquele que nós tínhamos. Já não é para mim, tão óbvio que passados 50 anos, até já sobre a guerra colonial, ou qualquer outra que nós tenhamos conhecido. Mas, sobretudo, porque nós partimos do princípio que na Europa e na civilização que nós vivemos, e obviamente não estou aqui a fazer em especial contra nenhum país, mas naquilo que nós conhecemos como a sociedade, eu, na minha cabeça de jovem e depois também já de adulto, não me passava pela ideia. O que demonstra que, na realidade, a evolução não é garantida. E isto serve para a questão da guerra, mas serve também, sobretudo, para nós, e neste caso portugueses, percebermos que aquilo que se conquista e aquilo que se evolui não é garantido. E muito facilmente nós caímos numa regressão e caímos na estupidificação novamente. Eu penso que isto é uma mensagem também muito importante para quem cá está atualmente. Eu já começo a não ser dos mais jovens, mas penso que é muito importante que as pessoas percebam que aquilo que mudou em 25 de Abril de 74 não é garantido, mas que mudou em todos os aspectos, na evolução, no país que nós fomos, no estarmos na Europa, na evolução da própria sociedade, economia, tudo aquilo que nós somos, é como nós podemos ver. De repente surge uma guerra, surge alguém, surge uma nova ditadura, surge um outro processo qualquer, que de repente parece que estamos há 50 ou há 100 ou há 150 anos atrás, onde se matam mulheres, crianças, onde podemos voltar a ter uma ditadura ou muito pior. Portanto, é preciso que os jovens tenham consciência disto e que o 25 de Abril, e não só o 25 de Abril, a evolução da parte humana não é uma coisa garantida. Nós temos que continuar a lutar por ela e, sobretudo, temos que ter a certeza absoluta que garantimos que nada disto volta para trás. Porque às vezes é fácil e temos a prova disso. Muito bem, muito obrigado pela vossa disponibilidade.